Sejam bem-vindos a mais um MegaCast e tem novidade na área, pessoal. Hoje a gente vai estrear um quadro novo que se chama Conversa Afiada. A ideia é a gente ter a cada mês um especialista fixo aqui no programa para dividir diversos assuntos, entre eles neurociência, espiritualidade, negócios, comportamento. Vai ser sensacional. E hoje eu convidei um amigo de longa data, uma pessoa que eu sou super fã, acompanho há muitos anos, já tive uma experiência com ele super disruptiva na minha vida e ele vai trazer aqui um pouco da vivência dele, como ele transformou o trabalho dele inicial em um potencial de desenvolvimento das pessoas. Eu convidei o Rui Marra, que é o percursor de voo no Brasil. Rui, um prazer ter você aqui. Grande Júlio, obrigado também por estar... Hoje você está me levando para voar junto contigo, te agradeço. Vamos voar juntos, porque a experiência que eu tive contigo lá em 2007 foi uma experiência que mudou bastante o meu comportamento e você faz isso diariamente. Hoje a gente vai falar muito sobre como a neurociência pode desenvolver as pessoas em busca de produtividade no seu trabalho. E eu acabei me tornando, um gestor de empresas e eu vejo que cada vez mais, Rui, essa questão de produtividade, de busca por resultados, de busca por excelência, ela está permeando no trabalho, nas empresas, né? Cada vez mais a concorrência está acirrada e os profissionais sendo cobrados por resultados expressivos. E, ao mesmo tempo, eu vejo que falta esse preparo, ou seja, esse cuidado com a mente. A mente, ela está envolvida em todas as ações, né, Rui? Não, perfeito, exatamente. O que você está trazendo também da questão, está tocando nesse assunto da produtividade e da gestão. Já houve, em 1927, um estudo desenvolvido pelo Comitê Americano de Pesquisas, liderado pelo Elton Mayo, chamado Experimento de Hawthorne. Que experimento foi esse? Hawthorne, exatamente. Foi na fábrica da GE, no auge da Revolução Industrial. Eles queriam tentar entender como que poderia ser aumentada a produtividade. Então, eles utilizavam vários fatores, né? Então, luminosidade, comunicação, interação. Esse experimento ele teve vários vieses, né? Mas, basicamente, hoje em dia, o que a gente pode entender através da neurociência e do comportamento humano, o ambiente precisa ter segurança. A sensação de segurança no ambiente vai permitir com que o seu processamento cerebral funcione na área das funções executivas. Então, segurança e liderança é fundamental. E ter esse chão, essa segurança, como você vem do voo, né? Assim, é incrível porque eu acredito que muitas pessoas voam a primeira vez com você. Você deve ter tido aí milhares de casos na tua vida, né? E essas pessoas, como eu, né? Eu não tinha segurança. A minha segurança era na pessoa que era referência para mim, que é você, no voo livre, e as suas instruções, né? Mas aquele momento onde você tá ali na rampa, Rui, cara, vai passar. Você tem que gerar segurança em você pelo desconhecido e o desconhecido gerar confiança na tua referência. Cara, como é que você consegue criar esse chão? Foi justamente com essa pergunta na cabeça que em 1995 eu fiz uma pós em biopsicologia liderada pela professora Susan Andrews. Eu queria tentar entender que estruturas fisiológicas e neurofisiológicas estariam envolvidas no estresse. E o que eu aprendi? Júlio, as pessoas elas vão te escutar pelo que você acredita, não pelo que você faz. Então, a primeira coisa que eu encontro, quando eu encontro o meu passageiro, essa sensação de segurança, ela já vai ser transmitida através dos papos por WhatsApp. Ou seja, no pré-voo, já no WhatsApp. Então, a qualidade da comunicação na liderança é fundamental. A partir daí, quando eu encontro o passageiro na Praia de São Conrado, né, para subir para a rampa, que são 30 minutos,
Eu procuro criar um ambiente de segurança. E é justamente, a gente pode fazer uma metáfora, quando o colaborador ele entra na empresa e vocês têm um projeto em comum, né? No caso, Voar de Asa Delta. Então, eu trabalho um ambiente de música, né? que traga uma sensação de segurança, sempre entendendo as dores e as necessidades do meu liderado, que é o meu passageiro. Ou seja, hoje o gestor ele passa a ser muito mais um suportador do que um líder. Cara, é totalmente verdade isso. Hoje, assim, tá sendo muito... Cada vez mais as pessoas falam, a pandemia agravou. Não quero usar esse linguajar, mas cada vez mais que as mudanças vão sendo colocadas nas nossas ações, né? Se a gente pegar as transformações, a gente teve aí 4 grandes transformações. Gutenberg fez a primeira transformação quando saiu da escrita de livros à mão e criou a prensa. Aí a gente vem Revolução Industrial, Revolução da Energia, transformação digital agora. A gente vê que essas mudanças elas provocam o quê? Adaptações. Mas nem todo mundo se adapta. E existe uma ruptura nesse comportamento, né? E a partir do momento em que você tem que se adaptar para sobreviver, você começa a criar o quê? Obstáculos, né? E esses obstáculos, se eles não forem tratados, a produtividade lá na frente, ela não consegue ser alcançada. Porque, cara... o dia a dia ele é muito desgastante. Se você não tem uma organização não só comportamental, mas também mental, eu acho que até, né, Rui, as duas coisas estão ligadas, né, a mente e a atuação, você não vai produzir, você não vai conseguir alcançar os teus projetos, aquela demanda ela vai se tornar emergencial em algum momento, e aí você está acumulando emergência, acaba entrando em crise, né, cara, de burnout e outras mais, né? Não, eu acho que você pontuou a questão, esses marcos, né, macros de transformações da humanidade, acho que você pontuou de uma forma bem interessante. E aí você traz um ponto que a gente chama de reatividade emocional. Então, em cada transformação, vou dar um exemplo. Imagina que o Júlio habitava uma caverna na era de Neandertal. E aí a gente tem um sistema no nosso cérebro, na nossa mente, chamado detector de ameaça, que é um hub, não é só a amígdala cerebral. Ela trabalha junto com outra estrutura chamada ínsula cerebral, né? E com a hipófise. Enfim, imagina que esse detector ele assegurou a sobrevivência da espécie, Júlio, por milhares de anos. Milhares de anos. Como funciona isso? Quando o Júlio habitava essa caverna, estava 3 dias sem comer, porque ele ficava escutando um tigre dente de sabre rondando a caverna dele. Esse detector de ameaça falava assim, Júlio, não vai. Esse sensor de ameaça não é hora, não pode ir. Entendeu? A sua sobrevivência, ela vai ser ameaçada por esse tigre, não pode ir. E aí imagina que teve uma entrada de frente fria, né, nessa época, e caíram umas mangas a uns 200 metros da sua caverna. O Júlio, há 3 dias sem comer, não tinha iFood nem nada, né, para entregar comida na caverna. Não tinha um delivery do Megamart. E aí, quando você olhava o tigre dente de sabre, quando você olhava aquelas mangas, o que ficava? Se você não tivesse esse sensor de ameaça, a humanidade ia acabar, iria se extinguir. Ou seja, isso cria o que a gente chama de reatividade emocional. Então, cada um de nós tem como se fosse um calibre de reatividade emocional. E essa adaptação, esse convite ao rompimento dessa diminuição da reatividade é o grande desafio da humanidade. O Rui, esse mecanismo é o mesmo, cara, que tem nos bebês, né? Porque o bebê ele aprende algumas coisas já na natureza dele, né? Sugar, respirar, óbvio, mas ele tem alguns instintos. Esse mecanismo que você falou é algo similar com os bebês? Sim, tem uma... Não, então eu vou dar um exemplo clássico. Tem a ver com os bebês também. Qualquer mamífero tem esse tipo de mecanismo. Tem um experimento clássico com chimpanzés. Esse experimento foi o seguinte: eles
pegaram um chimpanzé. Na frente desse chimpanzé, eles colocaram uma caixa transparente, uma caixa de fibra, e colocaram uma cobra de plástico e uma banana. E aí o que eles fizeram? O chimpanzé olhou aquela cobra, olhou a banana e não botou a mão ali dentro. Ou seja, é como se fossem reações inatas, tá? Já são habilidades inatas. Fizeram uma cirurgia com o chimpanzé e tiraram uma parte do sensor de ameaça da amígdala cerebral. E aí repetiram o mesmo movimento, botaram aquela caixa transparente, colocaram a banana e a cobra. O chimpanzé foi lá e botou mais rapidamente a mão e retirou a banana. De novo, esse sensor de ameaça, ele tem nos bebês também. E essas habilidades inatas que você falou de sugar, de respirar, elas funcionam de uma forma mais autonômica. Daí eles têm a gente tem um termo chamado sistema nervoso autônomo. Só que, Júlio, os cientistas descobriram que esse sistema nervoso não é tão autônomo assim. Ou seja, você é capaz de influenciar as suas emoções. Você é capaz de influenciar os seus batimentos cardíacos. E é sobre isso que a gente vai falando aos poucos. Muito interessante. Rui, esse quadro, ele tem um quadro, né, que eu vou preenchendo com algumas palavras para quem está nos assistindo ter esse mapa, né, acompanhando aqui alguns call to actions ou algumas frases, algumas palavras que podem nortear. Você já falou aí 2 palavras interessantes sobre produtividade. Liderança, a importância do líder em buscar resultado, e segurança, né? A segurança, ela está num aspecto onde, para que você possa ter o engajamento de profissionais, onde você tem objetivos claros a serem traçados, você precisa ter um ambiente confortável para que esse teu time possa desenvolver ações, possa ter a cultura do experimento, o exercício do erro, né? Isso você só pode desenvolver com profissionais que se sintam seguros, né? Então, liderança, segurança são essas primeiras palavras que eu coloco aqui no nosso quadrinho do Rui Marra, que está falando sobre neurociência e como é que a gente pode atingir uma alta produtividade, seja na nossa empresa ou na nossa vida pessoal, né? Rui, cara, tem uma coisa que sempre me chama a atenção. A gente não está no final do ano, mas uma coisa que me chama a atenção são as resoluções do final do ano, né? Chega ali dia 20 de dezembro, pouquinho antes do Natal, cara, o pessoal começa a fazer resolução, né? Vou fazer resolução porque eu quero atingir esse objetivo ano que vem, quero emagrecer, quero ganhar mais dinheiro, quero comprar meu carro, seja o objetivo que for. E as pessoas colocam no papel, muitas vezes, tá, metas que não são exequíveis. Se levando isso para o lado empresarial, Rui, eu vejo planos de meritocracia sendo traçados para profissionais entregarem, às vezes, resultados que são impossíveis de serem alcançados, né? Como é que a mente pode, na tua visão, adaptar um cenário que seja possível de ser alcançado? Qual é esse primeiro step na tua visão, cara? Bom, primeiro eu adorei a ideia do quadro. Achei genial, porque você traz uma proposta realmente pensando no próximo. Isso vai dando um sumário dinâmico para a nossa conversa. Assim, adorei, entendeu? Vou adotar também. Essa questão das metas, né? A gente tem uma outra área do cérebro chamada área da recompensa. É como se a gente fosse realmente um ratinho de laboratório movido por recompensas bioquímicas, né? Neurotransmissores, né? No caso, a dopamina. Para que a gente consiga mudar um hábito e tornar metas exequíveis, é importante que nós tenhamos micrometas. Essas micrometas, e ao final de cada micrometa, é importante o quê? Uma celebração. A celebração vai provocar uma cascata de dopamina e vai criar um novo caminho, um reforço nesse caminho mental e emocional para que você repita aquele hábito. Ou seja, micrometas,
acompanhadas de celebração e acompanhamento, né, você tendo um follow-up disso, vai criar novos caminhos cerebrais. Por que a mudança ela é tão desafiadora para a gente? Quando você, de novo, vamos voltar para a era Neandertal, quando a gente habitava lá aquelas cavernas e a gente tinha uma escassez de alimentação, essa seria uma hipótese, tá? E o nosso cérebro, ele necessita de 30% da energia do corpo. Ou seja, mudar é uma ameaça à sobrevivência. Mas você tem um paralelo, entendeu? A adaptação, uma adaptação saudável, é o que vai fazer o quê? O desenvolvimento da nossa humanidade. Então, você fica nesse paralelo, nessa informação antiga, porque você pode observar, por exemplo, como que a obesidade aumentou, né? Os índices de obesidade aumentaram demais. Mesmo em áreas de vulnerabilidade. Ou seja, é você trabalhar essa consciência que você pode mudar, entendeu? E a sua sobrevivência não vai ser ameaçada. Lógico, levando em consideração pessoas que estão acima da área da sobrevivência. Sim. Então você acredita que ter a recompensa ela é algo sine qua non para o desenvolvimento de metas, né? E aí você precisa entrar com micrometas, ou seja, o líder capacitado, gerando um ambiente de segurança e transparência para que essa adaptação em busca de produtividade aconteça. Planos de meritocracia, planos que não precisam ter uma exigência que coloque o profissional, o colaborador, numa situação de pânico, onde ele já comece o jogo sabendo que ele não vai executar. O problema é esse, né? Eu vejo o problema, as empresas querem produtividade, mas elas não constroem esse caminho. Essa construção precisa desses princípios, dessas características que você está falando muito bem. Liderança, segurança e adaptação. Então, como é que é esse ambiente? Como é que vai ser esse tatame que a gente vai jogar esse jogo? Vai ser um tatame onde vai ser um confronto, ou ele vai ser um tatame de conflito que eu posso sugar a tua experiência e a gente crescer junto, né? Não, exatamente. E junto com isso, eu também trabalho hoje como mentor de uma plataforma chamada Top to You. A plataforma Top to You é uma plataforma que ela surgiu através de uma ideia de uma headhunter, da Simone Madri, entendeu? Onde ela sentiu a necessidade de que pessoas tivessem acesso a mentores de uma forma mais rápida, entendeu? E aí, desde o início da pandemia, Júlio, eu tive uma demanda de 2 gestores por dia. Eu atendia 2 gestores por dia de empresas de grande porte, inclusive empresas transnacionais, onde o desafio deles era: Rui, como que eu crio o engajamento da minha equipe em tempos de pandemia? Então, muito junto com o que você falou, Júlio, a importância de uma escuta dinâmica, entendeu? Por quê? As pessoas precisam serem escutadas. Eu participei em 2015 de um congresso mundial de neurociência do trauma e um dos maiores pesquisadores, que é o Dr. Bessel van Kolk, da Universidade de Stanford, ele é um dos maiores pesquisadores em neurociência do trauma. Ele abriu o congresso falando assim: as pessoas precisam serem escutadas. E daí a importância também de um RH, um sistema de gestão de pessoas, né, que ele tenha uma função estratégica e não cartorial. Você pode observar, porque as pessoas que vão ser admitidas naquela empresa, através de um RH, um sistema de gestão de pessoas estratégico, elas vão agrupar essas pessoas pelos valores humanos, não só apenas pela técnica. Porque antigamente as pessoas eram admitidas por conhecimento e demitidas por comportamento. Então, o RH estratégico, ele precisa estar do lado do CEO, entendeu? Filtrando as habilidades socioemocionais. Faz sentido? Pô, totalmente. Porque se você não se preocupar
em fazer a adaptação da tua empresa ao novo comportamento das pessoas, né? E esse comportamento das pessoas, o Rui, é uma mistura. Eu sou de uma geração, eu tenho profissionais que são de outra geração. Eu tenho uma certa criação e esses profissionais têm outra criação. A partir do momento que você não usa a característica que você muito bem colocou agora, que é a audição, né? A audição ativa, ser um ouvinte ativo, né? O ouvinte ativo é aquele que busca conhecer, que busca entender, não é aquele que só ouve quando tem um problema ou tem uma solicitação. Então o líder tem que ter escuta ativa. Essa escuta ativa, você vai entender como você se adapta e como aquela pessoa também se adapta. Isso nada mais é do que transformação cultural da tua empresa. É você falar o seguinte, olha, essa empresa, ela tem isso como uma causa, né? E você tem o seu propósito. Eles se encaixam? Se encaixam. Pô, isso é muito bom, cara. A gente vai ter agora um patamar de obsessão. Você e eu vamos estar linkados em busca desse objetivo comum. Mas quando isso não acontece, quando você não tem a transformação, né, cultural na tua empresa, você não envolve o teu RH, o teu departamento de gente, de pessoas, né, isso está mudando muito, para ouvir o profissional e não só ouvir, mas mostrar para ele como é a empresa. Né? Porque pode ser que a gente escute muito o profissional, mas o profissional se adapta e vida que segue. Né? O que não pode é ficar sofrendo ali. Né? E a empresa também não alcançar os objetivos. Então, quando você não tem isso, realmente o jogo fica estranho, cara. Você fica correndo atrás de um objetivo que você não vai alcançar. E aí a legislação também brasileira, ela é um pouco complexa ainda, ela é burocrática, então você tem custos para tomar um outro caminho e muitos empresários optam em permanecer naquele cenário para não ter um investimento, né? E aí vira aquela bola de neve. Então, acho, cara, que você falou bem, cultura é o primeiro ponto para que ocorra a sinergia profissional-empresa em busca de resultados. Vou botar isso aqui no nosso quadro. Excelente, excelente. E dentro disso, eu tenho um exemplo, eu me lembro, no final dos anos 80, eu trabalhava muito com grupos de incentivo, né, para fazerem os voos, né? Eu recebia grupos da IBM, principalmente grupos americanos, né? Eles vinham com 100, 200 pessoas para nós voarmos por semana. E o que eu observei? Quando essas pessoas chegavam para voar, 30 pessoas num dia, né? Então a gente fazia um círculo e a gente explicava a dinâmica da rampa, lá da decolagem, e uma daqueles colaboradores, de uma forma humana, lógico, começava a comentar: não, eu não vou decolar, não, eu não vou voar, não, isso é muito perigoso. Então ele contaminava o grupo. Com aquela emoção, né, humana, mas era uma emoção que era contaminada, ou seja, a emoção é como um vírus. Ela pode se contaminar. Então, o que eu aprendi? Eu peguei um dia, eu falei, eu vou trabalhar o metapropósito dos nossos voos. Então, quando essas pessoas chegavam, 30, 40 pessoas, eu peguei um quadro da Floresta da Tijuca, porque a Floresta da Tijuca ela tem uma história de heróis. Sabia, não? E de heroínas, né? Que história é essa? Em 1850, Dom Pedro II começou a correlacionar as altas temperaturas do Rio de Janeiro e a perda dos recursos hídricos com a aridez das plantações de café do século XIX. Então, o que ele fez? Ele chegou para o Major Ashe e ele falou, olha, vamos reflorestar isso aqui. Muitas pessoas sabem dessa história, mas eles não sabem que foram 6 escravos, que demoraram 30 anos para reflorestar aquilo. Ou seja, nós temos uma das maiores florestas urbanas do mundo, graças a 7 pessoas. 8, né? Dom Pedro II, Major Ashe e 6 escravos. Então, quando eu contei essa história para você agora, como é que você se sentiu? No lugar desses escravos, entendeu? 5 anos para cada um, praticamente. Isso, exato. Impactado, né? Então, o que eu fiz? Então, quando chegavam esses grupos, e eu faço isso ainda,
Quando chegam esses grupos grandes, eu pego o mapa, a foto da Floresta da Tijuca e vou mostrando em círculo para cada um dessas pessoas. E falo essa história. Eu falei, olha, quantos escravos vocês acham que foram provisionados para reflorestar a Floresta da Tijuca? São 5.000 hectares. E aí o círculo, as pessoas começam a participar. 1.000 escravos, 5.000 escravos, 10.000 escravos. Eu olho na cara de cada um e falo assim, 6 Caramba. escravos. Impactante. E fica esse impacto. E aí eu trago uma segunda proposta. Eu tenho uma proposta para o nosso grupo. Eu quero oferecer a nossa decolagem para esses 6 escravos. E aí, exatamente, a gente cria um propósito além da sobrevivência. O meu convite hoje, Júlio, eu sei que a palavra propósito, ela virou quase uma commodity, mas o metapropósito é um propósito além da sua sobrevivência. Ele te deixa muito mais poderoso. E aí, aquele evento, né, ou aquele efeito de uma emoção mais negativa no grupo se dissipou. Porque a gente criou um metapropósito pro grupo. E essa tua linha de criar um metapropósito, o que você fez com essa galera, cara? A galera tava ali com alguns sentimentos, medo, insegurança, dúvida, né? São vários, né, sentimentos que uma pessoa numa situação que vai voar, vai desenvolver um projeto, iniciar no trabalho, ela tem, cara. Entendeu? Todos nós temos esses sentimentos, cada um com o seu. Né? Eu não tenho medo de voar, mas eu tenho ali uma insegurança no equipamento. Né? Então, assim, vai depender. Né? A pessoa também, no trabalho, ela pensa isso. Eu tô inseguro nesse ambiente, mas eu não tenho medo. E vai variar. O que você fez, cara, quando você trouxe essa galera? Você tirou eles desse centro de uma forma única, global. Você mentorou eles para falar o seguinte, ó, independente do ponto que vocês estão aí presos, né? Eu vou te trazer para cá. E você trouxe uma superação. Porra, os 6 escravos, como eles viveram aqui, vamos voar por eles. A gente tem que agradecer por essa floresta que a gente tem aqui tão linda. E você tirou os caras. Então, por que eu tô aqui construindo o teu racional? Porque o líder, ele tem que fazer exatamente isso aqui, cara. Ele tem que ir para campo e desconstruir os obstáculos e as barreiras que os profissionais criam. E tem que pegar esses caras e falar, cara, é por isso aqui que a gente vai voar. É por isso aqui que a gente vai atuar e chegar aqui na empresa para construir. A empresa é transparente. Se você também atingir seus objetivos, comigo ao seu lado, a gente vai ter recompensa, a micro-recompensa que você falou. Cara, mas o que acontece, Rui? Não é assim na prática, cara. Às vezes, a filosofia, a didática, ela é boa, mas a prática não segue. O dia a dia do líder não está com isso em pauta. E eu vi uma pesquisa recentemente que 40% dos CEOs em 2018 da Business Harvard Review, essa pesquisa, fala que 40% dos CEOs demitidos em 2018, o motivo foi por eles não se adaptarem a essa transformação cultural. Ou seja, as empresas estão cada vez mais buscando líderes para liderar essa jornada. E se você não se adapta, se você não tem essas características desenvolvidas que começam pela mente, você vai ficando aí pelo caminho, né? Não, perfeita colocação. Eu lá para 2017, 2016, eu voei com um rapaz que ele era da Ambev, né? No interior de São Paulo, e a namorada deu para ele de presente um voo, né? Imagina, hoje eu já voei com mais de 35.000 pessoas. Imagina você lidar com a vida e com a morte de 35.000 pessoas, né? Inclusive a minha, né? E aí, na hora da decolagem, você tem aquele pré-treino, né? E esse rapaz se parece muito contigo, Júlio. Então, uma pessoa, eu chamo da personalidade do diamante. São pessoas que são radiantes e colaborativas, mesmo sob estresse, entendeu?
Não, o indiano chama isso de satya, né? Que é sutil. São personalidades sutis e realmente elas trazem bastante ensinamentos pra gente. Então, esse menino, na hora de decolar, Rui, como é que eu faço para te ajudar? Um sorriso simpático, colaborativo, e a gente fez uma decolagem excelente, como foi o nosso voo também. E aí, eu já acompanhando, né? Imagina, eu venho acompanhando esses voos desde 1982. Pessoas que voavam comigo naquela época e tinham uma colaboração muito especial, eu vi uma transformação também profissional. Eu vi que essas pessoas elas alcançavam cargos de liderança de uma forma mais rápida. Eu tomei a liberdade de falar para ele, eu falei, olha, o fulano de tal, Felipe Cecim. Felipe, você provavelmente vai ser um dos diretores mais novos da Ambev. Ele, para com isso, não. Ele é diretor financeiro da Ambev, entendeu? Então, foi um dos diretores mais novos da Ambev. Então, a forma como a gente lida com o novo, realmente, ela é muito transparente, entendeu? As nossas máscaras caem. E eu faço justamente como você faz essa analogia. Eu tenho 30 minutos, desde que o colaborador, que é o meu passageiro, me encontra na Praia de São Conrado, sobe, que é a capacitação socioemocional e técnica, né? Onde o nosso projeto da empresa, que é decolar de asa delta, que é essa metáfora, né? Então, nisso você imagina quantas pessoas tiveram a oportunidade de ter essa observação com mais de 35 mil pessoas. Eu acho que poucas pessoas. Lidando com a vida e com a morte diretamente. E aí, esse conjunto de palavras que você está escrevendo aí, eu traria mais uma palavra, que é a qualidade da comunicação. Vou te trazer um case atual, né, que é o case da Oi. Né? A Oi, por motivos de sobrevivência, eles modificaram o core business deles. Eles estavam trocando a asa do avião com o avião andando. Eles estão saindo da parte móvel para fibra. Né? Você sabe disso. Então, o que eu percebi? Nós pela Top to You, nós atendemos vários gestores da Oi. Então, o que eu fui percebendo? O gestor da Oi, ele foi aumentando a frequência das reuniões. Ou seja, ele, ao invés de espaçar as reuniões, ele foi aumentando e atualizando os liderados, entendeu? Com o que ia acontecendo na empresa. E de uma forma afetiva. Ou seja, essa atualização do líder, trazendo uma escuta dos liderados, traz segurança. Então, por exemplo, hoje, quando alguém vai voar comigo lá em São Conrado, eu amo voar, continuo voando. Quando alguém me encontra na Praia de São Conrado, o meu passageiro me encontra, a primeira coisa que eu não falo assim, eu sou bicampeão brasileiro, sou recordista mundial, eu não falo isso. Eu falo o seguinte, Júlio, você agora é o diretor da Felicidade Airlines. E o que você não entender ou não se sentir confortável, eu estou aqui para aprender com você. Então, você cria um canal de comunicação, entendeu? Onde o seu liderado passa a ser o seu líder. O que você acha disso? Cara, acho sensacional. De novo, você trouxe a emoção, né, cara, pro teu dia a dia. O trabalho, ele não pode ser somente ação, cara. Entendeu? A tua vida, ela não pode ser somente correr atrás de dinheiro. Pode ser um pouco assim filosófico esse discurso, mas eu acredito muito, Rui, que o nosso preparo é que vai definir quem a gente vai ser no futuro. O que a gente foi no passado é importante, mas o que importa mesmo é o que a gente vai ser daqui para frente, né? E essa capacitação, ela precisa começar na mente. Quer ver só? Quanto tempo uma pessoa, Rui, demora para criar um novo hábito saudável? Bom, de uma forma sem ser marqueteira, no mínimo 3 meses. Não são 29 dias, nada disso. No mínimo 3 meses para você criar um caminho de uma sinapse, né? Um novo hábito que ela vá registrar essa mudança de hábito. Exato. Então, 3 meses, né? Tem outras linhas e tal. Vamos botar 3 meses, cara. 3 meses para você criar um novo hábito, você precisa ter disciplina. Senão você não cria nada. Se você não tem disciplina,
Mas o que que acontece? A pessoa ela não sabe, às vezes, o hábito que quer criar. Ela não tem disciplina, quer atingir resultado. Não acontece. E para você ter disciplina, você precisa trabalhar a tua mente. Você precisa controlar os gatilhos mentais que te impulsionam e que te colocam para trás. Se você não controla esses gatilhos, você não cria uma disciplina. E se você não é disciplinado, você não cria um hábito. E se você não tem hábito, você não tem constância, e você não tem projeto, e você não tem resultado. As pessoas querem alcançar resultados expressivos, mas, cara, não veem a importância desse preparo. Eu falo muito nas minhas palestras com o meu time, o quanto que eles estão se capacitando para mudar o comportamento deles. Ah, não, mas eu sou perfeito. Aí é outra conversa. Se a pessoa realmente ela está nesse patamar, eu não consigo me nivelar, o meu nível está abaixo, né, da perfeição. Mas a pessoa que não é perfeita, ela tem que entender que precisa ter esse preparo, cara. Esse preparo é que vai conduzir você constantemente, através de altos e ganhos, aprendizados e erros, vitórias e derrotas, para o caminho da conversão do que você está buscando. E eu volto de novo a falar, cara, por que as pessoas não dedicam tempo em conhecer a sua própria mente? Você falou que propósito caiu em commodity. Mas várias palavras caem em commodity. Quer ver? Resiliência, commodity. Resiliência hoje é tudo. A pessoa tá na fila esperando o sanduíche, é uma resiliência ficar na fila, né? E poucas pessoas sabem que a resiliência é uma palavra emprestada da química, o quanto que um produto, um item consegue aguentar a mudança da temperatura, né? A psicologia trouxe a resiliência para o meio corporativo. Aí a gente tem propósito, a gente tem foco, porque tudo é foco, né? Você piscou o olho, cara, você não tá com foco. Então, assim, essas palavras elas viram commodities. E o problema, eu acho que é esse, cara. A partir do momento que tudo vira normal, um comportamento básico, as pessoas tendem a ter isso como um comodismo, uma coisa que não tem que ser buscada. E aí falta essa capacitação para o desenvolvimento dessas características. Sim, então, Júlio, aproveitando a tua carona do que você está falando, que eu também concordo, eu tenho só um convite à reflexão em 2 palavras, tá? Hoje eu estou na pós do doutorado da Fiocruz, em Biociências e Saúde, né? E aí, hoje... Não, eu estava no FRJ, estava no Fundão na Medicina. E a Fiocruz é o maior centro de pesquisa da América Latina, para quem não sabe. E hoje é na área de ensino. E eles trouxeram um conceito bem interessante. Capacitação, as pessoas já estão capacitadas, mas é qualificação. Todos têm capacidade, mas nos qualificarmos. Então, o convite que eu faço para reflexão, viu, Júlio? Isso não é longe de ser a verdade aqui, mas é uma provocação. Exatamente. Então, capacidade nós temos. A qualificação é buscar uma qualificação através de novas habilidades, né, exclusivas, né, sejam elas socioemocionais, principalmente, ou técnicas, né? Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar no Instituto Reação como voluntário, que eu liderado pelo Flávio Canto, na Rocinha, hoje está em vários polos no Brasil, e começou com 17 atletas, num projeto que o Flávio Canto começou a cuidar de atletas de judô e de jiu-jitsu. E quando terminou a verba do projeto, a verba da Secretaria de Esporte, o Flávio falou, não, eu vou continuar aqui. Ele continuou dando aula de judô e jiu-jitsu na Laje, na Rocinha. E depois, hoje, são 5.000 atletas na Rocinha. E aí, na época, quando eu comecei trazendo esse olhar da neurociência para o comportamento humano, ainda existe nos anos 2000, essa expressão, a inclusão emocional. Eu falei, Flávio, eu diria a inclusão socioemocional. Porque trazer só a inclusão social
né? Ah, inclusão social. Eu não falei, não. É inclusão socioemocional. Quando você traz a inclusão da emoção, você traz um protagonismo. Se você só trouxer a inclusão social, beleza, vai ter uma inclusão, mas sem um protagonismo emocional. Sim. Falando de protagonismo, do meu lado aqui eu vou sempre puxar um pouco pro business, né? Pegando alguns insights aí da neurociência. Uma coisa que eu tenho visto, o Rui, é o quanto que as pessoas estão precisando de outras pessoas para escrever o seu próprio livro da vida, né? Quando você fala de protagonismo, eu vejo que cada vez mais os casos de que situações entendidas como simples, e aqui eu não estou fazendo nenhum julgamento, as pessoas precisam de alguém para estar falando, olha, faz isso, vai para cá, não faz isso, né? Algumas pessoas, elas querem ouvir isso. Por quê? Porque elas não têm segurança. Elas não têm capacitação. Não têm qualificação. Quando você domina isso, você se sente seguro. Então, as nossas provocações que a gente vê, né, seja rede social, seja de notícias, né, publicidade. A publicidade, ela influencia muito na mente humana, cara, né? E quando você fica sendo bombardeado por isso, você opta por isso, essa é a verdade, você opta por esse caminho. Não, eu vou deixar de ler um livro para ver o que está acontecendo aqui no Instagram, né? E aí a pessoa se dedica àquilo, ela começa a receber insights, e esses insights podem ser construtivos se ela seguir um caminho de desenvolvimento, ou então ela pode ficar ali somente sendo impulsionada por aquelas situações que não agregam muito valor. E aí o que acontece? A qualificação fica de lado. Se a qualificação fica de lado, o que ela vai fazer? Ela vai buscar sempre alguém. Como é que eu faço isso? Onde que eu vou? O que eu tenho que fazer? Eu caso ou compro uma bicicleta? Né? Então, as pessoas se tornam dependentes de outras, porque elas não definem a disciplina, o hábito para criar hábitos saudáveis, atingir objetivos e escrever o livro da própria vida com as suas próprias mãos. Muito interessante quando você fala da questão da propaganda, né, da publicidade. E aí, na minha primeira formação, eu era advogado com especialização em propriedade intelectual. Né? Somos dois, cara. Eu soube, também soube. E eu tinha um escritório aqui no Rio, o nome do escritório era de Blasi Marra, né? Hoje é o de Blasi Parente. Conheço o de Blasi. Isso, de Blasi. Eu fui o fundador, junto com o de Blasi, do escritório. Que legal, entendeu? Cara, eu não sabia dessa. Sim, era de Blasi Marra. Sim, legal. E aí, então com o olhar, olha só, eu trabalhando na Rocinha e eu vendo alguns anúncios de cerveja, né? Vendo assim. Então, o que eu percebia? Anúncios ou publicidade que fazem uma construção no teu inconsciente. Por exemplo, era um anúncio de uma cerveja que vinha um jagunço, né? E pedia pro atendente. Para alguém ir lá comprar. Vai lá e compra a cerveja. E tava num deserto, né? E o rapaz foi lá pegar no meio do deserto e voltou com a cerveja pro jagunço. E o jagunço vai me dar a cerveja. E o jagunço apontando uma arma para ele, né? Epa. E aí o jagunço olhou para a cerveja, olhou para a arma e bebeu a cerveja na cara do jagunço. Ou seja, qual era a informação que a gente teve ali? Primeiro, naquele deserto, a cerveja substitui a água. Segundo, a cerveja está acima da minha vida. Então vamos lá. Então, criou na área da recompensa essa informação. Então, esse mesmo rapaz que viu esse anúncio, ele que trabalha na Rocinha, vou dar um exemplo, ele está descendo com o dinheirinho contado para comprar o material didático do filho. E ele passa por um botequim e vê uma foto daquele anúncio. O que desperta nele? Sede. Ele olha para o dinheiro, mas a cerveja não está acima da vida? E gasta aquele dinheiro com a cerveja, não com o material didático. Ou seja, eu chamo esse anúncio e eu vou criar aqui, a gente vai criar juntos uma área do direito que eu chamo de direito socioemocional. É aí que a propaganda ela está infringindo o nosso direito socioemocional, criando gatilhos que nos desviam da nossa autonomia,
pra gente escrever o nosso próprio livro da vida. Não é mais ou menos isso? É perfeito. É. Porque essa pessoa que desceu, ia comprar, ela, querendo ou não, ela queria ser o jagunço. E esse comportamento, ele tá extrapolando, né, na minha opinião, a camada social da sociedade. Hoje, todos nós estamos sendo impulsionados por propagandas ou vídeos, anúncios, seja o que for, pelas redes sociais, onde faz com que você crie intenções, né, na tua vida, né? Então, você pode optar em querer ser um dançarino e fazer memes nas redes sociais. Nada contra, de novo, não estou nada contra isso. Mas você também pode optar em ser um estudioso, um empreendedor, porque tem diversos cases acontecendo nas redes sociais. Nada contra isso também. A pessoa ela tem o livre arbítrio para poder definir. A questão é que, a partir do momento em que a gente diminui a qualificação, a qualidade do que a gente está entregando, a tendência é que a gente tenha uma sociedade cada vez mais buscando auxílios, seja eles do governo, seja eles particulares, para que possa desenvolver a sociedade. E eu acredito que a mente, de novo, ela tem que ter uma atenção, ela tem que ter um preparo. Até que ponto essa publicidade ela vai solucionar algo na minha vida? Será que eu vou gastar o meu dinheiro por algo que vai solucionar ou vai contribuir com o meu desenvolvimento? Sim. Se eu tiver dúvida, a gente não pode agir com impulso, né? Se a gente age com impulso, na minha visão, Rui, o imediatismo ele só funciona para uma coisa, que é salvar a vida de uma pessoa. Fora isso, eu não vejo o imediatismo funcionar para nada. E as publicidades, elas muitas vezes trabalham com o impulso da pessoa, né? Então, como controlar a nossa mente, levando para o mundo empresarial, para a gente tomar decisões corretas e não tomar decisões imediatistas que atrapalham o nosso desenvolvimento em busca dessa produtividade tão sonhada. Perfeito, concordo. E lembrando, assim, isso é multifatorial, né? Daí a importância de você realmente ter o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Quando o Júlio acorda, ele se lembrar do que o Júlio precisa para ser feliz e ter bem-estar. E ao longo do dia, porque nós somos expostos hoje a milhares de estímulos externos ao longo do dia. Se o Júlio ele não fizer micropausas durante o dia e acessar essa intenção do Júlio ao acordar, ele vai esquecer do que ele precisa para ser feliz. Entendeu? Então, as micropausas conscientes ao longo do dia, elas são importantes para se conectar com seu metapropósito. Essa é uma questão. A outra questão, Júlio, que eu queria destacar, lembrando que a gente está aqui num país, né, de dimensões continentais, né? Então, recentemente, o nosso grupo de pesquisa da UFRJ, a gente fez o primeiro trabalho avaliando a influência de um projeto social com esporte em áreas de vulnerabilidade. A gente publicou na Psychology Community, né? Foi o primeiro trabalho neurocientífico nesse aspecto. E nós identificamos, né, na Rocinha, uma população com subnotificação de estresse pós-traumático. O que é isso? É como se tivesse uma epidemia de Covid e ninguém está falando sobre isso. Tá, mas Rui, o que é estresse pós-traumático? O estresse pós-traumático, ele traz consequências para a mente quase que irreversíveis. Por exemplo, prejuízo cognitivo. A pessoa ela se isola, ela não sabe mais fazer conta. Por quê? Dentro do processamento cerebral, a prioridade é sobreviver, não é fazer contas. Então, dentro de uma sociedade onde nós temos os gestores, né? E muitos dos gestores, às vezes, não têm ideia disso, porque eles não têm essa informação. Que a mão de obra, que o capital humano que vem de áreas de vulnerabilidade,
ela às vezes ela não tem um comprometimento, não é porque ela não quer, é porque existe um prejuízo cognitivo, e a gente mediu isso. Só para deixar isso destacado, viu, Júlio? Para que tenhamos políticas públicas com um olhar não assistencialista, mas para esse olhar, né, para sanear essa questão do estresse pós-traumático que não está visível ainda. Cara, você me deu aqui um insight e que a gente vem desenvolvendo em parceria com outras empresas, um projeto para o varejo, e que tem muito a ver com o que você falou. Se você pegar o varejo norte-americano, tá? É normal que você veja o currículo de um CEO, e esse CEO, ele começou o primeiro trabalho dele no Burger King ou no McDonald's, e ele se orgulha disso. Ele vai falar, cara, meu primeiro emprego foi como atendente, eu aprendi tudo ali, e isso foi importante para o desenvolvimento da minha carreira. Mas se você pegar o varejo brasileiro, o perfil do atendente é um perfil de sobrevivência. Ele entra no varejo para receber um salário baixo, para ter uma carga horária pesada, para ter uma condução, um transporte para o trabalho difícil, para sustentar a família dele. E aí as coisas, elas têm impacto a médio e longo prazo. Porque essa pessoa, ela não está se desenvolvendo para o futuro. Ela está tampando um buraco momentaneamente. Diferente do varejo americano, que você forma as pessoas para serem líderes e para atuarem como protagonistas nos seus projetos, né? E você vê, olha onde começa a origem. Você acabou de falar, cara. A origem está aí, cara. Então, não ter uma política, né, de assistencialismo é um dos caminhos. Né? Perfeito, exatamente. E a gente ficou surpreso, porque mesmo eu trabalhando lá no Instituto Reação desde 2011 e fazendo as medidas, tendo atendido mais de 800 atletas, quando nós fomos através do professor Tiago Arruda Sanches, né? Através de neurociência, de fronteira, ciência de fronteira, e a gente fez as medidas psicométricas e fisiológicas, nós encontramos esse resultado. Ou seja, isso nos surpreendeu e, ao mesmo tempo, é importante que a gente tenha consciência justamente para que a gente tenha um olhar sistêmico e não imediatista para a formação e para a qualificação dos profissionais, né? Exato. Rui, agora falando, queria puxar um pouquinho dessa questão da produtividade, e muito se fala em foco. E a mente, ela precisa das pausas, como você muito bem colocou, ela precisa saber das micro-recompensas, também você muito bem colocou, e essa mente, ela precisa estar confortável. A criação do foco, ou seja, a menção ao foco na mente, é que vai realmente te conduzir num caminho, num túnel para aquele objetivo, né? E aí a psicologia, né, a neurociência, ela fala muito da mente à deriva. O quanto que a mente à deriva traz benefícios, o quanto uma mente à deriva ela pode te prejudicar, né? Qual está sendo, cara, assim, na tua visão, o grande desafio para que as pessoas possam ter esse controle da mente em busca de um foco verdadeiro? Falando de foco, a gente usa muito a expressão atenção, né? Então, a atenção, ela precisa ter três qualidades. A gente pode usar a palavra REC. Ela precisa ser relaxada, estável e clara. Então, se você, durante a sua jornada, você se deixa ser bombardeado pelo WhatsApp o tempo inteiro, pelo Instagram ou outras redes sociais, sem você criando ficando numa prontidão sempre em luta ou fuga, entendeu? O teu processamento cerebral, ele não vai estar direcionado para o engajamento no conteúdo. Vou dar um exemplo. Muitos colegas meus, né, e amigos, eles estão trabalhando no notebook, no laptop, e eles colocam o WhatsApp junto, né, na tela do computador, né?
eu não conseguiria trabalhar assim. Então, o que eu já faço? Eu crio horários de estudos, né, horários de trabalho, onde naquele horário eu não posso acessar o WhatsApp, nem uma rede social. Então, eu crio ciclos determinados, né, de produtividade. Esses ciclos normalmente eles demoram 1 hora. Então, a cada 1 hora eu faço as pausas ou eu faço uma checagem no meu WhatsApp. É você criar disciplina, né? Uma disciplina da atenção. Olha que legal. Exato, mas é um desafio, né? Porque o cara, se ele não tem essa disciplina, rapidamente ele é atraído pelos monstrinhos da atenção, né? Tem até um TED, que agora eu não lembro o nome, mas eu vou botar aqui depois, a gente vai botar no descritivo do programa, mas tem um TED que ele fala de um estudante que tinha que entregar a monografia. Ele ficou sabendo que tinha esse prazo faltando 3 períodos da faculdade, né? Ele já foi capacitado para isso, e ele tinha aí 1 ano e meio para concluir a monografia dele. E ele só conclui a monografia faltando semanas, né? Ou seja, por que ele não teve essa organização, sabendo que era importante ele ter um projeto muito bem apresentado, para ele ter uma nota importante, que é a monografia, né, em qualquer vida de estudante? Por que ele deixou esse prazo para o final? E aí ele vem explicando, né? Todos os dias a gente tem os monstrinhos da nossa atenção, né? O WhatsApp e rede social, eu acho que se tornaram um Godzilla, de tanto que ele toma nossas atenções. Mas o dia a dia, cara, se a gente não se controla, a gente vai sendo levado para esses caminhos da dispersão, né? Porém, é importante ter uma mente, às vezes, à deriva, para dar aquela relaxada, para você poder se concentrar e se conectar de novo, né, Rui? Sim, essa mente à deriva também, né? O que seria talvez o que eles chamam de ócio criativo, né? Então, mas é importante que você... Imagina que a gente tem uma conta corrente bancária emocional. A gente pode fazer uma metáfora com o sistema nervoso simpático. O simpático é o ramo simpático do sistema nervoso autônomo, é responsável pelos saques. E o parasimpático pelos depósitos. Eu chamo de uma conta corrente bancária emocional. Quantos saques eu fiz hoje, quantos depósitos eu fiz hoje de uma forma consciente? Por exemplo, quando eu venho para cá de moto, né, tomo uma fechada, é um saque. Então, para cada saque, eu preciso fazer 5 depósitos. E, por exemplo, em um relacionamento, tá? Num relacionamento, para cada um evento negativo dentro do relacionamento, é importante que tenham 5 eventos positivos. Por quê? Lembra da reatividade emocional que assegurou a sobrevivência da espécie por milhares de anos? E ao longo do dia, essas pausas conscientes, né, não estão à deriva. Elas são depósitos, como práticas de meditação. Meditação em 2, 3 minutos. Entendeu? Práticas de meditação. Por exemplo, estou conversando aqui com você agora. Estou fazendo uma respiração aumentando o que chama de VFC, chamando variabilidade da frequência cardíaca. Não é aumentando o meu batimento. Eu estou conversando no ritmo de uma respiração com estímulo no parasimpático. Então, eu estou fazendo depósitos, né? Além de já ser um depósito aqui com vocês, né? Eu ainda estou botando mais depósitos milionários aqui. E transformar ao longo do dia os saques em depósitos. Entendeu? Então, e o convite, por exemplo, é o que você, por exemplo, quando você for comer, se for lá na Mega Mate, entendeu? Vai lá comer o seu pão de queijo, não é comer o pão de queijo vendo celular, é comer o pão de queijo sentindo a textura do pão de queijo, né? E se puder agradecer, né, a todas aquelas pessoas envolvidas, né, desde quem estava na roça pegando leite, né, até os gestores, os colaboradores da Mega Mate, um exemplo. Então hoje quando eu vou num restaurante Aquilo, né, hoje, embora eu seja vegetariano, quando você vai no restaurante Aquilo, você pode ver como é que funciona a reatividade emocional. As pessoas, quando elas vão escolher os pratos, observa a face dessas pessoas. É como se elas estivessem caçando ainda, elas ficam sérias escolhendo o prato. Assim. E aí, a reatividade emocional está ali. Né? Eu vou começar uma campanha chamada Não Estamos Mais Caçando.
entendeu? Porque quando você está com essa reação e essa cara sisuda, você não produz acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor para a sua digestão. Ou seja, realmente trazer a sua presença, entendeu? Isso são depósitos. Quando você faz uma corrida, faz um treinamento na esteira, escutando uma notícia, é um saque, não é um depósito. E por aí vai. Entendeu? Não, é interessante. Agora, como é que se controla isso, né? Ou você criou esse hábito e está muito enraizado no teu dia a dia, então você precisa construir isso, né? Final do dia, botar ali no caderninho. Eu faço isso, cara. Todo dia, antes, na cama mesmo, eu sento, boto o travesseiro, pego o meu caderninho, aí eu tenho minhas canetas e escrevo o que eu me alimentei e onde foram os pontos de estresse e onde foram os pontos de alegria. E eu registro isso, sabe? O que eu comi, alegria e estresse. E o meu estresse eu boto sempre em vermelho e com pontos de exclamação. E aí chega no domingo, eu leio todos os estresses. Aí eu leio os estresses. Aí eu falei, cara, isso aqui apareceu mais de uma vez na semana. Preciso atuar nisso. E quando eu faço isso, como é que começa a minha semana? Pensando nesse estresse. Então eu tenho que diminuir isso. É que nem você. Eu tô aqui, mas eu tô respirando. Tô aqui praticamente. É que nem eu. Então eu sei que eu tenho que controlar esse estresse para não gerar algo pior na minha mente. Sim, e vamos lá. Admite-se uma relação, uma comunicação bidirecional entre o cérebro e o coração. Aí entra a nossa área. Essa integração ela se dá a partir do tronco encefálico, né, que se conecta com as células marca-passo do coração, que é o nosso sinusal, o nosso sinoatrial. Ou seja, a forma como você pensa vai alterar o seu batimento cardíaco. E a forma como você sente vai alterar as suas ondas cerebrais. Ter consciência dessa integração entre o cérebro e o coração, entendeu? E a gente vai medir, a gente consegue medir isso. No próximo encontro, eu posso te mostrar o equipamento que mede, chamado biofeedback. Entendeu? Pô, traz, cara. Vai ser sensacional a gente ver isso. E a gente faz em tempo real aqui. Vamos fazer. Tá bom? A gente chama o Mux, nosso produtor aí. Isso. E a gente mede aí pra ver como é que ele vai estar. E a gente faz a brincadeira dele alterar um pensamento, isso vai alterar em tempo real. Ou seja, quando você tem consciência disso, né, você tem mais protagonismo da sua fisiologia. Uhum. Pô, muito bom, cara. Já tá agendado aí pra gente no próximo encontro. Como eu falei, pessoal, o Rui, ele agora tem cadeira cativa aqui no nosso MegaCast. A cada 3 meses ele vai estar aqui falando sobre neurociência, como a nossa mente precisa estar preparada, como é que a gente se desenvolve, capacita a nossa mente para atingir os nossos resultados, o que a gente precisa fazer para que a nossa vida, né, Rui, porra, ela seja mais leve, cara, mais leve, menos pesada, menos cheia de obrigações. A gente entrou, eu li uma vez um trecho no livro, eu até em algum momento de um megacast eu falei isso, mas o ser humano ele tem uma visão do trabalho muito negativa. E tem uma passagem na Bíblia que fala que isso aconteceu quando o Adão, depois de cometer o pecado, ele teve que ir ao mundo para poder se sustentar. Tem essa analogia de que o trabalho é algo pesado, né? Mas na verdade não é para ser, né, cara? Na verdade não é para ser. E a nossa mente nos coloca nesse cenário de fazer com que seja pesado, que não seja agradável, e o dia a dia fica lá no final do dia, é só estresse, é só estresse, é só estresse. Ontem mesmo falando numa mentoria para um mentorado meu, ele estava para tomar uma decisão, me mandou mensagem hoje, de sair de um trabalho onde ele dá o melhor dele, mas ele é humilhado, ele não é reconhecido, ele sofre, e ele chegou a falar o seguinte, cara, eu tô com a minha família fisicamente, entendeu? Mas eu não consigo estar com eles emocionalmente,
Porque o trabalho tá me deixando numa situação, e hoje ele mandou uma mensagem falando que tomou um outro caminho, ele vai para o empreendedorismo, né? Ele já tá chegando aos 50 anos, e ele vai para o empreendedorismo para se dedicar esse esforço todo, essa qualidade toda que ele tem para o negócio, para o projeto da vida dele. Então essa capacitação, o Rui vai estar com a gente aí a cada 3 meses para a gente ouvir essa experiência, ele contar um pouquinho das histórias de voos. Pô, a próxima, cara, eu quero que tu conte aí algumas histórias aí do voo, cara, que é, pô, sensacional. Tem várias histórias e te agradeço demais a todos que estão aqui. Lembrando que isso é uma interação, né? Não a sabedoria do coletivo, ela sobrepõe a sabedoria individual. Então aqui é só uma troca de ideias, né? E que a gente pode mudar de ideia a qualquer momento. Te agradeço. Exatamente, cara, exatamente. E Rui, pra gente fechar então, a gente ficou aqui com o nosso mapa: liderança, segurança, adaptação, cultura, qualidade da comunicação, essa tu tirou de letra, e o foco com a metodologia REC. Que é a atenção. A atenção ela precisa ser relaxada, estável e clara. Eu queria também convidar, só para a gente colocar mais um fator importantíssimo, que é o trabalho voluntário. Caramba, excelente, cara. Trabalho voluntário. Isso você acredita que contribui com a produtividade também? Muito, muito, mas muito. Eu me lembro quando um dos livros que eu escrevi, até junto com a Mara Luque, eu fui conversar com alguns gestores, né, do terceiro setor. E muitos deles me falavam assim: Rui, desde que eu comecei a me dedicar ao trabalho voluntário, não tive mais gripe, ou seja, até o sistema imunológico melhorou com relação ao começo de um trabalho voluntário, onde a gente aprende que o outro não é o outro, é o próximo. E que a gente sai da ilusão da separação. Ou seja, o que acontece aqui, o que acontece comigo, vai impactar no próximo. O que acontece com o próximo vai impactar em mim de alguma forma. Cara, excelente. Entregar para a sociedade tudo que você conquistou, de alguma forma, precisa estar no nosso dia a dia, cara. É muito importante, é muito importante. Rui, cara, obrigado aí por estrear esse programa. Espero que você tenha curtido, que os nossos ouvintes e telespectadores também tenham curtido esse novo canal que é o Conversa Afiada aqui no MegaCast. E a gente se vê por aí, Rui. Um abraço, meu amigo. Um abraço, Super Júlio, um abração, felicidade.